para tentar falar. E que ela já ia sair daqui, ia ser médica, ia procurar uma pessoa também para estar logo marcando um encontro, tá? Para poder vocês estarem resolvendo. Agora, vocês pais que têm que tomar posição, ver o que vocês querem, ver o que vocês vão fazer. Agora, uma coisa que vocês querem, vocês vão aceitar, vão acatar essa decisão ou vão fechar? Então vocês vão mudar, né? Mãe, a senhora que levantou o braço desde cedo, a mãe da Camila. Porque o Ibero, ele não foi construído com a proposta de ter anos iniciais e ensino médio. Por que vocês perceberam que o número de vagas para o Ibero foi pequeno esse ano? Vocês perceberam isso? Só uma turma. Foram 40 vagas, Helena? Acho que foram só 40 vagas. Por quê? O Ministério Público bateu lá também. É dever do município cuidar do ensino fundamental, até o ensino fundamental, né? Então, o que acontece? Lá é o médio. Então, eles já tiveram que reduzir. Só uma turma foi aberta de inscrições, né, para lá. O número de vagas completou uma turma e eles tiveram que reduzir. O Ibero que atendia do terceiro, quarto e quinto, e depois era o médio, agora vai atender primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Abriram as turmas. E diminuiu o quantitativo de turmas do ensino médio. Porque não é dever do município, e sim do Estado. Tá? E lá, por que essa proposta de pequenos no Fundamental 1 e o médio? Porque eles fazem formação de professor e fazem estágio na própria escola. Foi criada com essa proposta primeiro. Por isso que se chama de Instituto de Educação, tem essa estrutura. Então, os alunos, quando saem de lá, aqui o Francisco só consegue absorver no máximo 3 turmas. Então, muitas turmas têm que ir para outro lugar. E aí, pesquisando aqui, eles viram que uma escola mais forte de anos finais seria o Francisco de Assis. Então, anos finais, que atenderiam o 6º ano, e que também não precisaria ter essa pista, porque a grande demanda é que os alunos são novos e maturos, têm que enfrentar o trânsito indo para a aula. E o 8º e o 9º já seriam mais maduros para enfrentar esse trânsito. Mas aí faz. Até o 6º e o 7º. Não sei se os pais podem concordar, mas na frente desse hospital é imenso. Ali, aquilo ali, tudo sujo, cheio de cavalo, cheio de tudo. Não estou contra ninguém que trabalha, tá, gente? Mas eu acho que esse nome estudo dá para construir escola, dá para colocar um convênio lá para as pessoas que não têm, né? Porque de qualquer forma, os nossos alunos também estão saindo daqui para ir para outros lugares. Só que não é justo. Pois é. Então eu acho assim, que é um absurdo. O colégio já está, né, tudo direitinho, onde os alunos já estão desde o pequeno até o maior, com seus amigos, estudando, já tem confiança nos professores, os professores deles, os pais, a gente remover os alunos e ir para outros lugares. E de certa forma, os nossos filhos também ainda são pequenos. O meu tem 13 anos, então eu acho que cada pai aqui também tem um seu filho pequeno, que está atravessando para o outro lado. Então aí também as direitos são iguais, não é? E outra coisa, aquilo ali também é o filho. Por que em vez de ficar, né, querendo tirar os alunos
alunos próximos das suas residências. Está em lei, né? Não tem como contestar. Só queria falar isso. Boa tarde. Ontem eu estive aqui com o Elma e meu esposo. Hoje eu entrei em contato com o vereador Misael, porque assim, eu tenho uma certa fidelidade com ele, vários pontos, meu esposo. Ele hoje não veio aqui, na reunião, ele não veio aqui para dar uma força a gente, porque tem reunião na Câmara também. Mas, construir escolas, eu concordo, só que hoje o negócio é urgente. Então, o que eu sugiro? Eu acho que a gente deveria reunir, lógico, decência e ordem, nós pais. A minha filha, ano que vem, ainda não vai precisar, né, porque ela ainda não pegou no 7º ano. Mas, minhas filhas vêm desde Cerônimo, todos os anos. Nós já temos uma história aqui. Então, o que a gente deveria fazer? Reunir os pais, a gente ir à prefeitura, falar com o prefeito, com decência e ordem, porque sem ordem também, porque no dia da inscrição que eu vou fazer lá no ginásio, eu fiquei apavorada com as pessoas com inscrição. Parecia assim. Então, assim, a gente reuniu os pais e nos marcamos em sair da escola, no local da prefeitura, todos os pais que estão aqui, a gente vai conversar com o prefeito, porque a gente tem que fazer escola, vai fazer, não vai fazer agora, não é verdade hoje. É verdade? Tem pessoas para fazer escola hoje, vai fazer escola. Então, eu penso que nós deveríamos reunir e ir para a prefeitura. A gente tem uma base assinada, né? Já levou a base assinada, mas a gente precisa fazer uma coisa lá. Ou vai ser médico, não sei. Tem que ser médico, não vai ser médico. Falar com a Andréia. Nós estamos aqui com a Secretaria de Educação, Natália, tá? E temos também a Ana Rosiane, que deseja tomar a palavra. Nós vamos também abrir espaço, acho que democrático, para vocês poderem falar. E a Ana Rosiane quer dar uma palavra com vocês. Olha só, boa tarde. O prefeito não quer reunir a gente. Eu saí daqui hoje, fui à prefeitura, fui no Betinho, eu conheço a cidade toda. Ele não quer reunir, ele não surge, senão vai se reunir com a gente. Entendeu? Minha filha estuda aqui, quer botar alguma escola do filho dele. São 8 anos, 8 alunos juntos. Está ali, quando a gente está chorando de desespero. Eu simplesmente falei para a secretaria que daqui ela não sai. Então hoje eu consegui com a Simone, uma amiga minha, que é irmã de uma diretora da Record, falou que se reunir, marcar o dia, se vestir de preto, que ela bota a Record na avenida com a gente. Eu preciso nós não comprar uma mãe que xingar, que eles não vai conseguir. Ele não atende. Não atende mesmo, não. E o restaurante está falido, porque tem 5 brigando por ele. Ele não está falido? Ele não está falido, ele não teve responsabilidade. Betinho não teve, Elô não teve, ninguém teve responsabilidade. Ela me conhece no começo objetivo. A prefeitura de Minas não tem verba. Muitos lugares estão usando para as crianças que têm problemas, que são individuais, que têm problemas coletivos. Por quê? Naquele governo, eu fiz as o Rio, mais um outro como tudo pago, através de Secretaria de Esforços. Não é o prefeito não está fazendo nada. Não adianta eles brigar, xingar, palavrão, não conseguir nada. A gente tem que se reunir na Assembleia, reunir todos os pais, procurar alguém que conhece um carro, que possa ir para a rua, chamar os pais de todas as escolas, marcar uma Assembleia e ir para a rua e chamar a Record. Só é falar o dia que a Simone põe a Record na roupa, gente. Aí ele vai para Paulo. Ou ele tem uma mulher que não correr, pode se ver na cidade. Aí ele vai para o governador. Porque não existe. A única lei que tem no Brasil é a lei do menor e a lei do idoso. A única
vai direto com o safado. Boa tarde a todos. Queridos, eu sei que o meu problema é o seu problema, é o nosso problema em conjunto. Não estamos aqui para dar capeta nem do prefeito, nem do secretário, nem do ninguém. Nós estamos aqui para resolver o problema. E se nós queremos resolver alguma coisa, tem que ser unido. Porque se você pegar um palito de fósforo e dobrar ele vai quebrar facilmente. Se você avaliar dois e colocar eles juntos, já vai ficar um pouquinho mais difícil. Agora pega 50 palitos de fósforo e tenta quebrar ele de uma vez só. Eu duvido que você vai quebrar ele facilmente. Quantas pessoas tem aqui no plenário? Temos mais de 50. Então vamos unir essas coisas. Nós queremos nosso filho aonde? No Francisco! E nós pagássemos, nós também queremos nossos direitos e nós receberíamos centavo por centavo. Mas nós pagamos impostos, nós pagamos IPTU, nós temos direito, queremos nossos filhos aqui! Vamos unir força, queremos nossos filhos aqui. Pois sabe, na porta da saída, se vocês quiserem sair depois, marca dia, hora, vamos sair para a rua. Se vocês quiserem ir na CEMED, marca dia, hora, vamos botar no papel, estaremos juntos lá. Mas vamos unir força, porque um sozinho não vai conseguir. Eu quero a minha filha aqui, até o final, ela está em 7º ano, ela está encerrando, mas eu dependo de você, eu dependo de todas vocês. Então vamos unir força, Francisco, até o fim. Boa tarde. A mais de tarde, porque o meu filho já ficou na picada e ele apoiou muito. Ele apoiou muito e nós ficamos que o filho está frustrado, mas não está. Meu filho está caindo aqui porque só Jesus é causa. Ele chegou desesperado, chorando, tem 14 anos. Eu fui para a delegacia, eu fiz de tudo. Meu filho apanhou lá. Não deixe nosso filho para lá apanhar, porque lá só Jesus na causa. Ele está botar Jesus na frente, porque meu filho está com trauma. Meu filho está com trauma de impactada. Então, eu quero sofrer aqui. E aqui, em nome de Jesus, ele não vai sair daqui. Vamos lutar, botar Jesus na frente. Primeiro lugar é o filho, e nós atrás, a gente vai subir. Tá? Por favor, não deixe o filho para lá. Ele vai para ele, como meu filho apanhou. O diretor final não fazia nada. Nada, nada, nada. Boa tarde a todos. Que bom ter esse prova de vocês. Isso quer dizer que vocês felizes foram seus processos. Mas então, eu vim aqui porque algumas mães estavam perguntando o porquê da transferência do filho para outra escola. Quando os filhos de vocês eram pequenos, eles estudaram na escola Francisco. Não. Educação infantil. De lá vieram para cá. Vocês sabem que o município, assim como todos os municípios do Brasil, estão passando por muita dificuldade, sem condições. Pessoal, vai passar para lá, por favor. Depois a gente conversa. Eu estou aqui para a gente conversar. Certo? Então, a gente tem que cada um ouvir o outro. Né? E nessa dificuldade, vários municípios não estão com recursos, né? Nem do governo federal, que retiraram 7 bilhões da educação, do governo federal, assim o município também ficou sem verba, não pode construir nenhuma escola mais.
Daí a dificuldade. As crianças que vão sair do Arquins hoje, nós não temos onde encaminhá-las. Foi por esta razão que, tendo habitado com 5 salas vazias, porque nós não podemos mandar os pequenininhos sair daqui lá para o outro lado. É muito longe, eu estou terminando. Assim, os alunos maiores, que estão aqui no Francisco, vocês, eles sabem falando, é muito mais fácil ir para lá, pegar uma solução e transformar o popular.
administrar essa quantidade de crianças e caminhar elas para a escola certa. Não é fácil. Toda mudança, ela gera um transtorno muito grande para pais, filhos, para as crianças em geral. Mas, por exemplo, as crianças papis vão sair agora, eles precisam da sequência. Para eles vão ter que passar por um mudança para aprender, que é onde eles estão com o. Então, agora, pensa só. Eles vão fazer as crianças papis têm uma nova adaptação e as crianças que precisam assistir também têm outra adaptação. Na verdade, o que está acontecendo? Está dividindo um sonho e dividindo outro. Vai agora duas melhorando só as crianças papis que vão ter que estudar mesmo na escola, elas estão as mudanças. Desde as outras crianças que já estão no curso, para a sequência do mundo. Então, essas crianças que estão sendo vacinas, podem se adaptar em qualquer outra escola. Porque os pais vão levar os bilhetes que são pequenos, não tem jeito. Agora, eles vão mudar muito mais a educação e a cidadania do que nós vamos. Então, não vai adaptar. É melhor só um grupo de crianças, essas crianças vão ser adaptadas de qualquer jeito. As papinhas, agora as nossas são um só. Manter as situações na outra escola propriamente. Aí não existe. Quer fazer educação da dia. De educação dos nossos filhos. Eu chego aqui, se uma mãe